Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre sequências e progressão aritmética. O primeiro termo de uma sequência é igual a 2, e cada termo é igual ao anterior multiplicado por 5. Escreva os 4 primeiros termos da sequência e determine a sua lei de recorrência. Então, vamos lá. Primeiro termo da sequência, 2. Aí ele nos diz que cada termo é obtido multiplicando o anterior por 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, o terceiro termo, 10 vezes 5, 50. E o quarto termo, 50 vezes 5, 250. Agora, para escrever a lei de recorrência, a gente começa sempre colocando o primeiro termo. Então, o A1, que é o primeiro termo, é igual a 2. E vamos dar uma fórmula para o termo AN, o termo qualquer. Então, você deve pegar o anterior, que é o AN menos 1, e multiplicar por 5. Ou ainda, 5 vezes AN menos 1. Questão 7. Calcule os 4 primeiros termos da sequência definida pela fórmula de termo geral. AN igual a 8 vezes N. Então, os 4 primeiros termos. A1, então substituímos o 1 no lugar do N. Então, 8 vezes 1, 8. O segundo termo, A2, 8 vezes 2, 16. Terceiro termo, o A3, 8 vezes 3. E o quarto termo, o A4, 8 vezes 4, que é 32. Questão 8. Considere a sequência n igual a menos 1 elevado a n mais 3n, com n igual a 1, 2, 3, 4. Escreva os seus 5 primeiros termos. Então, novamente, vamos substituindo 1 a 1. Então, o A1 substituímos o 1 no lugar do n. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. O A2, menos 1 elevado a 2, mais 3 vezes 2. Então, aqui, menos 1 ao quadrado fica 1. 3 vezes 2, 6. 1 mais 6, 7. O A3, menos 1 elevado a 3, mais 3 vezes 3. Então, menos 1 elevado a 3 é menos 1, e 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Quarto termo, menos 1 elevado a 4, mais 3 vezes 4. Menos 1 elevado a 4 fica 1 positivo, 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. E por último, o A5. Menos 1 elevado a 5, mais 3 vezes 5. Então, menos 1 elevado a 5 é menos 1. 3 vezes 5, 15. 15 menos 1, 14. E a letra B, escreva o 30º termo. O 30º termo é o A30. Então, basta substituir o 30 no lugar do N. Ou seja, menos 1 elevado a 30, mais 3 vezes 30. Então, 30 é um número par, menos 1 elevado a 30 fica 1. 3 vezes 30, 90. 1 mais 90, 91. Questão 9. Considere a sequência dos números ímpares, inteiros e positivos. Uma fórmula para o termo geral dessa sequência é... Então, olha só. Os números ímpares, inteiros e positivos seriam, primeiro, o 1, o segundo, o 3, o terceiro, o 5, o quarto, o 7 e assim sucessivamente. Então, precisamos encontrar uma opção aqui que caracterize. 3 vezes n, 3 vezes 1 é 3. Então, não bate. 3 vezes n mais 1. Então, o n seria 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Também não deu certo. 5 vezes n. Não, 5 vezes 1, o resultado teria que ser 5. 5 vezes n menos 1.
5 vezes 1, 5 menos 1, 4. Também não bateu. 2n menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Deu certo. Aqui, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Portanto, alternativa E. Agora vamos falar um pouquinho da progressão aritmética. As quantias em reais de 5 pessoas estão em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta possuem, respectivamente, 250 e 400, a primeira possui. Então, a gente pode aqui fazer uma simulação. A primeira nós não sabemos. A segunda tem 250. A terceira e a quarta nós não sabemos. A quinta tem R$400. Certo? Bom, aqui a gente pode fazer por tentativa mesmo, olha só. Do 250 até chegar no 400, foi dado um aumento, 2, 3 aumentos. E isso totalizou R$150. Percebam que de 250 a 400 aumentou R$150. Então, para dar esse aumento de 150 em 3 parcelas, deveria ser de 50 em 50. Então, a razão dessa PA é 50. Então, ela vai aumentando de 50 em 50. Olha só, 250, 300, 350, 400. Então, o primeiro termo só pode ser R$200. Questão 7. No centro de um mosaico formado apenas por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinza. Em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de brancos, seguida por uma camada de ladrilhos cinzas e assim sucessivamente, alternando camadas de ladrilhos brancos e cinza, como ilustra a figura a seguir, que mostra apenas a parte central do mosaico. Observando a figura, podemos concluir que a 10ª camada de ladrilhos cinzas contém. Então, pessoal, aqui a gente pode considerar apenas as camadas de ladrilho cinza. Então, olha só, a primeira tem 4. A segunda camada de ladrilho cinza é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A segunda camada tem 20 ladrilhos. A terceira de cinza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar 9 vezes 4 aqui, que é 36. Ok? E assim vai seguir. Então, a primeira camada 4, a segunda 20, a terceira 36. Observem que as quantias estão aumentando de 16 em 16 ladrilhos. Então, nós temos uma PA, cuja razão é 16. Bom, o primeiro termo é o 4, e como nós queremos 10 camadas, o N vale 10. Então, vamos na fórmula do AN. AN que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o primeiro termo é 4. Aqui, 10 menos 1 vezes a razão, 16. Então, eu vou ficar com 4 mais 9 vezes 16. Resolve a primeira multiplicação. 9 vezes 16. Então, nós vamos ter aqui 144, que mais 4, 148 ladrilhos. Alternativa B. Quantos termos tem a PA finita? Menos 2, 3, segue até o último termo, que é o 53. Então, olha só, eu sei o primeiro termo, que é o menos 2. Eu sei o AN, que é um termo qualquer que vai ser o último, que limita a minha PA no 53. O número de termos é o que eu estou procurando. E a razão, percebam que de menos 2 para 3, eu preciso somar 5. Menos 2 com 5 dá 3. Então, substituindo na fórmula do AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. AN 53
o A1 é o menos 2, N menos 1 vezes 5. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, então 5 vezes N, 5N, 5 vezes menos 1, menos 5. Então, eu fico com 53, menos 2 com menos 5 é menos 7, mais 5N. Pego o menos 7 que está diminuindo e passo somando. 53 mais 7, 60. E agora eu pego o 5 que está multiplicando e passo dividindo. 60 dividido por 5, que é 12. Então, essa PA tem 12 termos. Questão 9. A representação gráfica mais adequada para os primeiros termos de uma progressão aritmética com a razão maior que zero e A1 maior que zero é. Então, percebam o seguinte, é uma PA, a razão é positiva. Se a razão é positiva, a nossa PA é crescente. E o primeiro termo também é positivo. Então, o primeiro pontinho tem que sair de valores positivos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O A1 seria aqui o ponto inicial, ele é positivo, está acima do zero. Razão positiva faz com que a PA seja crescente, e uma PA ela tem comportamento linear. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 6. Em uma PA de 15 termos, a soma dos extremos é igual a 200. Determine a soma dos 15 termos da PA. Então, quando ele fala a soma dos extremos, ele está falando do primeiro com o último termo, certo? Então, o A1 mais o A15 é igual a 200. Ele quer saber a soma. A fórmula da soma ela é a seguinte. A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Olha só, a soma do A1 com a N a gente já sabe. Essa soma dá 200. A PA tem 15 termos. Então, 200 vezes 15 dividido por 2. Então, 200 vezes 15, 3.000, que dividido por 2 é 1.500. Questão 7. Numa progressão aritmética de 100 termos, o A3 é igual a 10 e o A98 é igual a 90. Letra A, calcule a soma de todos os termos. Percebam o seguinte, nós estudamos que os termos equidistantes, eles possuem sempre a mesma soma. Então, olha só, ela tem 100 termos. Os 3 primeiros são A1, A2 e A3. E os 3 últimos, A98, A99 e A100. Então, a soma do A1 com o A100 é a mesma soma do A2 com o A99, que é a mesma soma do A3 com o A98, certo? Então, o A3 com o A98 vai nos dar 10 mais 90, que é 100. Então, essa é a mesma soma do A2 com o A99, que é a mesma soma do A1 com o A100, que é o que eu preciso para calcular a soma. Então, quando eu falo na soma, eu faço o primeiro mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, o primeiro mais o último dá 100. Ela tem 100 termos, isso dividido por 2. Então, 100 vezes 100 é 10.000, que dividido por 2 é 5.000. Letra B, a razão dessa PA. Então, olha só, nós podemos pensar da seguinte maneira. Do A3 até o A98, ela sofre 95 aumentos, certo? Do terceiro termo até o 98º termo, ela sofre 95 aumentos, ou seja, são 95 vezes que eu somo a razão. E do A3 até o A98, vai de 10 a 90. Então, se eu fizer a diferença A98 menos A3, isso vai dar uma diferença de 80. E esse 80 se refere a 95 aumentos. Então, a razão é 80 dividido
por 95, que é para eu descobrir cada aumento. Não dá para dividir 80 por 95, então nós podemos simplificar aqui, dividindo por 5. 80 dividido por 5 é 16 e 95 dividido por 5 é 19. Então, esta é a razão dessa PA. A soma do quarto e oitavo termo de uma PA é 20. E o 31º termo é o dobro do 16º termo. Determine esta PA. Então, vamos organizar aqui as informações que ele nos deu. Então, ele disse que a soma do quarto com o oitavo termo é 20. E que o 31º termo é igual ao dobro do 16º termo. Só que nós vamos escrever essas informações em função da razão. Porque o que é o quarto termo? Ele é o primeiro mais 3 razões. Eu pego o primeiro termo, somo uma vez a razão e encontro o segundo. Somo outra vez, encontro o terceiro. Somo a terceira vez, encontro o quarto. O oitavo termo é o primeiro mais 7 vezes a razão. Então, eu somo mais 7 vezes, eu chego no oitavo termo. E isso vai dar 20. O A31 também é o primeiro termo mais 30 razões, que é igual a 2 vezes, e o A16 é o primeiro termo mais 15 razões. Então, percebam que a gente montou um sistema em que nós temos A31 e razão. Então, vamos organizar isso aqui. Perdão, A1 e razão. A1 mais A1, 2A1, mais 3 razões com 7 razões, 10, que é igual a 20. Aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva primeiro para arrumar. 2 vezes A1 é 2A1. 2 vezes 15R, 30R. Então, organizando a segunda equação ainda, porque a primeira já está pronta. Opa, aqui é igual a 20, né? Então, olha só, A1 mais 30R, vou mandar todo mundo para a esquerda. Menos 2A1 menos 30R, que é igual a 0. Então, percebam que aqui, ó, 30R positivo com 30R negativos. Então, nós vamos ficar com o seguinte, 2A1 mais 10 razões, que é igual a 20. A1 menos 2A1 é menos A1, igual a 0. Se menos A1 é igual a 0, é porque o primeiro termo é 0. Agora que nós sabemos quanto vale A1, a gente substitui na de cima, 2 vezes 0, mais 10 vezes a razão, igual a 20. 2 vezes 0 vai zerar. Então, aqui, 10R igual a 20, pego o 10 que está multiplicando, passo dividindo. Então, a razão é 2. Então, nós temos uma PA que o primeiro termo é 0 e a razão é 2. Então, essa PA vai ter essa carinha aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Ou seja, é uma PA composta pelos números pares. Questão 9. Na organização de determinado rally, quanto a quilometragem diária a ser percorrida pelas equipes participantes durante os 20 dias de competição, ficou estabelecida a seguinte regra. No primeiro dia, as equipes deveriam percorrer 500 km. Já nos dias subsequentes, deveriam percorrer 20 km a mais que no dia anterior. A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que uma equipe, para completar a prova, deverá percorrer no mínimo quantos quilômetros? Então, olha só. Primeiro dia, 500. No segundo, 520. No terceiro, 540. E assim sucessivamente até o 20º dia. Bom, mas nós queremos saber a soma, porque nós queremos saber o total que um competidor, no caso, né, que uma equipe, vai percorrer em todos os 20 dias. Então, primeiro nós precisamos descobrir
quanto ele vai percorrer no 20º dia, para daí, então, a gente utilizar a fórmula da soma. Então, primeiro vai a fórmula do AN. AN é igual a A1, que é 500, mais N menos 1, ou seja, 20 menos 1, são 20 dias, vezes a razão que é 20, porque vai aumentando de 20 em 20. Então, aqui vai ficar 500 mais 19 vezes 20. 19 vezes 20, 380. Então, no último dia, ele percorreria 880 quilômetros. Agora, a gente pode aplicar a fórmula do SN, que é o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, que é 20, dividido por 2. Então, 500 mais 880 é 1.380, vezes 20, dividido por 2. Então, vai dar 27.600, que dividido por 2 é 13.800 quilômetros. Alternativa B.